Olá, boa tarde. Estamos aqui diretamente de vários lugares, né? Eu do Museu Florestal Otávio Weck. Otávio Weck está, inclusive, aqui representado no seu retrato, no retrato de 1929. E hoje a gente vai fazer uma atividade super especial. Eu estou super curiosa também, que é um relicário, né? Quem propôs a atividade é um grande parceiro, Felipe Oliveira. O Felipe ele é historiador, é servidor do IPHAN, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro. Depois você me corrige se eu não falei certo a sigla, o órgão. E ele também é pesquisador, né? Ele pesquisa história, com foco em história ambiental, já esteve aqui pesquisando o acervo do Museu Florestal, da Biblioteca do Instituto Florestal, e ele também, né, em suas pesquisas, sabendo sobre o festejo da Festa das Árvores, ele também quis participar dessa aventura com a gente, né, que é esse resgate da origem e agora um resgate também desse movimento, de uma certa forma, né? Então, bem-vindo, Felipe. O Paulo Muso, também do Museu Florestal, está aqui com a gente na sala, e o Felipe Zanusso. Quem quiser participar direto na sala, gente, o link está aqui na postagem. E quem não quiser entrar na sala pode interagir através do Facebook, né, do chat. Porque a ideia é que seja uma atividade mesmo interativa, né? Eu acho que agora já é hora de passar para o Felipe para ele explicar um pouco, né, essa atividade. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Olá, Natália, tudo bem? Olá, pessoal, vocês aí que estão na transmissão, pessoal daqui da mesa também. Eu fico muito feliz, muito contente de poder estar aqui participando e acredito que agradeço, claro, o convite, porque é uma gratificação imensa, uma satisfação imensa quando a gente consegue fazer das nossas pesquisas uma vivência, né? Quando a gente consegue transmitir isso, essas experiências que a gente vem colocando no papel, né? Do papel à vivência, à vida, à experimentação propriamente dita, eu acho que são essas oportunidades que a gente tem aqui para poder tentar dialogar um pouco. Né? E outra coisa também, meu envolvimento com o Museu Florestal já começou de uma forma meio difícil, meio complicada, porque eu sou do Rio de Janeiro, atualmente estou morando em Vitória, né? Porque eu estou trabalhando aqui no IPHAN do Espírito Santo. Mas do Rio, eu fui para São Paulo para poder conhecer o Museu Florestal, porque no meio dessa documentação que eu venho analisando, sobretudo durante o mestrado, eu percebi que o Museu Florestal ele foi, desde os anos 20, um museu, digamos, um centro de excelência para as questões florestais do país. Então, como eu estava pesquisando a revista Florestal, nada melhor do que analisar esse museu, verificar o que esse museu podia me oferecer de fontes, de documentação. Eu acredito que eu conheci mais do que a documentação, eu conheci cada um de vocês aí, né, e o trabalho que vocês desenvolvem com esse acervo. Eu chamo a atenção para esse acervo, que é um acervo riquíssimo, talvez seja um dos mais importantes do nosso país. Eu sei desse momento de instabilidade que o museu vem vivendo, né, que a instituição vem vivendo, mas é importante a gente fortalecer esses espaços enquanto espaços não somente de produção documental, mas também de produção de saberes, de experiências, vivências, né? Então, eu acredito que é muito importante esse trabalho que vocês vêm fazendo de divulgação mesmo científica e do papel que esse museu sempre exerceu na história brasileira. Embora esquecido, por vezes esquecido, é claro, desde os anos 20, dos anos 30, dos anos 40, e a partir daí, então, nem se fala com toda essa noção de desenvolvimentismo. Ainda assim, o museu sempre se manteve de pé e foi fundamental para estruturar o próprio campo de uma certa burocracia florestal e até mesmo do campo das ciências naturais no país, né? Então eu fico muito privilegiado, sou muito privilegiado e satisfeito de poder estar aqui compondo esse espaço, porque de fato é um espaço impressionante. Outra coisa também importante, Natália, de falar para você, essa documentação que vocês têm aí é uma documentação riquíssima que muitos pesquisadores que trabalham com o meio ambiente nesse país deveria passar.
né? Eu chamo a atenção para o fato do Museu Nacional ter sido incendiado lá em 2018, né? 2018. E talvez a gente tenha perdido um grande volume documental ali. A gente ainda permanece, a gente tem um volume documental significativo, seja nas correspondências existentes aí no Museu Florestal Otávio Beck, seja nos relatórios existentes também. Os relatórios eles são muito precisos, fotografias. Essa pintura que você está aí atrás, ao fundo aí do Otávio Beck, é, na verdade, uma amostra, é um ponto, digamos assim, um ponto de referência para todo esse museu. Eu espero que a gente possa congregar, agregar ainda mais esses valores para dentro da instituição. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Graciele também está na sala. Olá, Graciele, tudo bem com você? Olá, ela falou aqui no chat. Olá, tudo ótimo. Então, Graciele, prazer lhe conhecer. Olá. Felipe também. Felipe, dê as caras aí, Felipe. Olá, tudo bem, Felipe? É um grande prazer ter você aqui conosco na Festa das Árvores. Muito bacana essa atividade. Obrigado de ter aceitado aí nosso convite. É uma grande honra, como a Natália falou aqui, eu como representante do coletivo dos amigos do Museu Florestal, contar com a sua presença. Você que é um grande amigo também e que, mesmo distante, está sempre presente nas nossas atividades aí. E hoje é a sua primeira participação oficial na Festa das Árvores do Museu, mas a gente tem certeza que ela vai. Agora a gente já vai contar com você na programação oficial aí das próximas festas e durante todas as atividades que a gente desenvolve aí junto com a equipe do museu. Então, obrigado pela sua presença. Estou ansioso aqui para saber como que vai ser esse relicário também. Valeu! Então, Paulo, tudo bem com você, Paulo? Paulo está lá na transmissão, lá fazendo esse link com o Facebook. Tudo bem contigo, Paulo? Eu acho que o áudio dele tá mudo. Mas enfim, a gente está aqui. Oi, peraí. É que tudo eu bem, tenho que tomar Paulo? cuidado aqui para não dar eco, que eu tô com o celular e com o computador, então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com o som. Então eu peguei aqui do celular, o computador que está fazendo a transmissão está lá longe. Às vezes a gente se atrapalha e dá algum problema técnico, mas hoje está dando certo. Então, isso aí eu queria dar um alô para todo mundo que está participando aí. Obrigado, Felipe, por ter aceitado participar dessa brincadeira. E assim, é interessante ouvir você falar do Museu Florestal, dessa posição de relevância, né? na história ambiental. A gente que está no dia a dia ali do museu, às vezes a gente fala isso nos nossos textos, nas nossas pesquisas, mas às vezes a gente pensa, putz, será que a gente não está exagerando? Então, assim, é muito bacana ouvir alguém de fora, um pesquisador de fora, tipo, com essa convergência de pensamento com a gente. Então, é muito interessante. Ótimo, Paulo. De fato, é impressionante a documentação que vocês têm e a relevância que esse museu traz para a nossa história, né? Então, a proposta de hoje, na verdade, é um relicário, né? Eu vou lhe falar que essa proposta de fazer relicários é uma proposta bem ousada, digamos um pouco ousada, né? A gente faz muito no IFAM o que a gente chama de inventários participativos, né? Os inventários participativos, eles são, antes de tudo, instrumentos de identificação para determinados bens culturais, né? Atualmente, aqui na Superintendência do Espírito Santo, a gente está produzindo um inventário participativo em parceria com o IFES, Campus Serra, que é o Instituto Federal do Espírito Santo, no campus da Serra, que é um município da região metropolitana aqui de Vitória. E nesse caso, essa proposta de relicário é uma proposta que a gente está, inclusive, abarcando lá. Por quê?
durante essa pandemia, os inventários participativos, de certo modo, ficaram um pouco no escanteio, né? Um pouco marginalizados nessa discussão. Afinal de contas, uma das questões mais importantes e significativas para esse tipo de inventário é a participação popular, né? A gente precisa desse envolvimento e até mesmo, às vezes, os sentidos mesmo, o toque das pessoas no meio do dia a dia, para a gente construir o inventário. Só que a gente não consegue, nesse momento de pandemia, desenvolver essas habilidades, essas competências. Então, qual foi a sugestão que a gente propôs? Bom, vamos fazer um inventário participativo em meio virtual, né? E digamos assim, eu chamo de ousado, porque isso precisa, antes de tudo, da participação das pessoas, né? Precisa que as pessoas usem as tecnologias e consigam acessar. Então, dependendo do público, isso fica um pouco difícil de acontecer quando a gente quer inventariar esse bem, né? Então, a iniciativa no início, a gente pensou que talvez poderia ser uma furada e a gente está extremamente frustrado. Mas, ao contrário, a gente conseguiu comportar um grande número de pessoas. A gente geralmente tem nas salas 20 pessoas e sempre tentando relatar sobre um bem cultural. Então, a proposta desse inventário aqui é tentar trazer um pouco da imagem das árvores para vocês. Eu vou colocar aqui uma apresentação que eu fiz aqui para a gente poder abrir essa nossa discussão. Vamos lá? Não sei se a gente consegue compartilhar, não sei se o Paulo consegue ver aí a tela. Será que dá para ver? Dá para ver certinho, pessoal? Tá chegando aqui, Felipe, agora sim. Chegou, então. Só precisa ampliar ela agora. Eu não sei se dá para ampliar mais, deixar em tela cheia. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui na... Se não, tá dando para enxergar, assim. Tá bom também. Tá. Ó, tô colocando aqui no apresentar, mas eu acho que não tá indo, não. Não está respondendo o plug, ó. Então, vou deixar nessa tela aqui, depois as telas vão aumentando. Então, como eu falei para vocês, a proposta do relicário é exatamente essa, é de tentar evidenciar um pouco do que a gente tem por memória dentro da gente, o que a gente guarda de nossas experiências, do nosso papel, do papel da natureza, junto com a gente. Então, essa proposta do relicário, ela tem basicamente essa intenção. Portanto, o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo geral, é tentar compreender qual é essa interação socionatural que a gente estabelece com as plantas no nosso cotidiano e nas nossas memórias, né? Alguns objetivos específicos da gente é tentar observar, por exemplo, quando a gente estava organizando essa roda aqui, essa mesa, essa nossa conversa, era de pensar que as árvores, elas geralmente são vistas de uma forma longínqua da gente, né? A gente geralmente pensa que elas estão bem distantes, bem afastadas. Mas, na verdade, a gente tem um grau de intimidade muito grande com elas, né? Observar esse grau de intimidade que a gente tem com as árvores. Valorizar também uma visão holística desse mundo natural. Pensar que o mundo natural ele não se restringe unicamente em algumas espécies, mas ele tem uma perspectiva mais ampla, né? Ele envolve até mesmo as nossas próprias formas de ver e ler esse mundo. Visibilizar quem são esses agentes biofísicos que estão nas nossas vivências e tentar compreender um pouco dessa dinâmica do processo de concepção e a própria trajetória de proteção à natureza no nosso país. Então, com base nisso, a gente tem que ver, primeiramente, o que a gente pensa de árvores, né? O que a gente pensa, na verdade, quando a gente fala em árvores, né? O nosso pensamento de árvore geralmente está muito relacionado ao nosso próprio pensamento da cultura ocidental, né? A nossa cultura ocidental, por vezes, considera a árvore uma parte integrante da natureza. Isso significa dizer que ela, em si, ela já representa um pouco, dá um quantum de energia do que seria
a própria natureza. E aí, nesse caso, a gente tem que pensar as árvores articuladas a diversos outros elementos, como, por exemplo, a água, o solo, o ar, e por que não também pensar o fogo? Afinal de contas, a gente vê hoje no Pantanal o que está acontecendo é algo gritante para a gente pensar o que são as árvores nesse nosso pensamento. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que as árvores elas foram muito associadas ao que é monumental, né? Por vezes, nós pensamos as árvores sempre no seu aspecto grandioso, sempre quando nos vem à memória um pouco essas árvores, nós sempre pensamos nas grandes árvores, no baobá, no jequitibá, naquelas árvores que a gente consegue até mesmo abraçar, tentar abraçar juntamente com as outras pessoas. E elas também dão um tom de imortalidade. Desde o século XVIII, principalmente a partir do século XVIII, a gente tem essa noção de que as árvores elas são eternas, né? Elas se mantêm, elas se perpetuam ao longo do tempo, né? E atravessam gerações, para além da geração humana. Então, elas seriam, digamos, elementos que perduram no tempo, que continuam no tempo, apesar da nossa existência, que é uma existência, às vezes, curta, de no máximo 100 anos, 110 anos de idade. Mas elas não, algumas delas conseguem ter muito mais do que séculos de vida, de existência. Por outro lado, a gente também percebe as árvores como um território do selvagem, né? Existem algumas representações que colocam a árvore dentro desse ambiente, digamos, da selva, né? Aquele ambiente que nos é hostil e estrangeiro, né? E nessa perspectiva de ser um ambiente hostil, um ambiente estrangeiro, a gente geralmente pensa ela como se fosse um obstáculo para o progresso. Por exemplo, se a gente for ver nos anos 50, com toda a política do JK, do Juscelino Kubitschek no Brasil, por vezes a gente percebeu a árvore, sobretudo a árvore, como esse obstáculo ao progresso. E por esse motivo, se ela é um obstáculo e o homem ele se coloca nessa posição de superioridade e de alguém que vai levar essa civilização, nesse sentido, o homem ele poderia ultrapassar esse obstáculo. Ultrapassar esse obstáculo significava, então, colocar a árvore abaixo. Então, por vezes, a gente via essas representações de colocar a árvore abaixo, de uma certa vingança sobre esse mundo natural. Um outro tipo de reflexão vai muito, de uma certa forma, um pouco distoante dessa anterior, que é esse espaço de contemplação e fruição estética. Ao mesmo tempo que elas, às vezes, são vistas como espaço de progresso, elas também podem ser vistas como um lugar próprio para se produzir literaturas específicas, para se produzir até mesmo formas de habitação dentro dela. Então, por vezes, a gente tem essa característica estética, né, do belo, do sublime, associado às árvores. Uma outra questão também importante de representação das árvores nesse nosso mundo natural é em relação ao papel religioso que elas têm, né? A gente geralmente observa que as árvores, por vezes, são vistas como lugares de meditação, né? Quem nunca já parou para estar debaixo de uma árvore e ler um livro, ouvir uma canção? Porque eles nos fazem meditar, eles nos fazem religar às forças naturais, né? E, por vezes, até mesmo são vistos enquanto as próprias entidades do mundo natural, né? Algumas religiões, inclusive, sobretudo de matriz afro-brasileira, elas tentam observar esses componentes como componentes que, em si, já trazem algo que religa a essas forças naturais. Elas já seriam esses próprios elementos, digamos, de um mundo extra-humano, né? Para a ciência moderna, contudo, elas são vistas como objetos de análise, objetos de estudo. Então, principalmente a partir do século XVI, quando você tem 16 e 17, quando você tem
a formação da ciência, né, na modernidade, a gente começa a colocar essas árvores como aqueles objetos a serem analisados, estudados, vistos de uma forma distante e estrangeiro aos olhos do cientista. Era algo a ser observado, analisado, examinado e buscar até mesmo as leis gerais que regiam essa natureza. Esse ambiente, ele também pode ser percebido como um local de refúgio, né? Pode ser tanto um refúgio espiritual, mas também um refúgio para as próprias comunidades, né? A gente sabe que em muitas comunidades quilombolas, alguns espaços de referência são espaços de árvores, né? Eu recentemente fui a um dos quilombos no Rio de Janeiro, onde a trilha que se faz, ela tem como fim, o fim dela é exatamente no Jequitibá, né? Por que dessa associação? Por vezes, comunidades quilombolas adotaram as árvores e os lugares onde tinham uma densidade maior de árvores como espaços de fuga a uma sociedade escravista, né? Uma sociedade escravocrata. E, além disso, elas também podem ser vistas como fontes de recursos materiais, econômicos mesmo. Se a gente for pensar, por exemplo, a colonização portuguesa, ela se baseia, principalmente a colonização portuguesa e também de outros países europeus, ela se baseia, antes de tudo, na dominação dessas árvores, né? Por exemplo, o pau-brasil. O pau-brasil, ele é, antes de tudo, uma madeira a ser extraída para fins econômicos, né? No caso, para tinturaria, né? Então, aqui é bem interessante como as árvores, elas fazem parte do nosso pensamento ocidental, e sob diversas perspectivas, né? Que vão desde um lado espiritual e de meditação, até mesmo um espaço conflitivo e de interesses materiais e econômicos. Portanto, o que a gente geralmente pensa dessas árvores baseia-se, e aí eu vou estar bem a grosso modo, traçando 4 elementos gerais. Primeiro deles, é uma noção de exterioridade. O que é isso, gente? Geralmente a gente sempre pensa a árvore fora da gente, bem distante do nosso mundo. Então, a árvore, a grande árvore, que geralmente tem esse aparato monumental, ela estaria até longe da gente. Então, ela estaria na Amazônia, ela estaria no Pantanal, ela estaria em outros espaços que não no nosso interior. Por outro lado, é também a árvore pensada pela sua especialização. Por vezes a gente pensa, ao invés de pensar na árvore, nós pensamos às vezes na folha da árvore, nós pensamos às vezes somente no tronco da árvore, ou nem sequer nos lembramos que aquela maçã, ela é, antes de tudo, uma maçã que estava antes em uma árvore, né? Porque a nossa ótica e a nossa representação de mundo, ela se baseia muito naquilo que é de especialização, naquilo que é pequeno, de certo modo, diante da amplitude que tem a árvore. Por último, é uma noção de invisibilidade. Por penúltimo, é uma noção de invisibilidade. Às vezes a gente nem percebe. Mas, por exemplo, quando a gente vai narrar, geralmente, uma fotografia, e que a gente, às vezes, está num jardim, está num bosque, está em uma praia, a gente, por vezes, narra: esse é o fulano estava comigo, ciclano estava comigo, Bertano estava comigo. E a árvore, às vezes, está lá no fundo da imagem e a gente não vê. Por quê? Porque ou pelo menos não diz o que se vê, né? Pensando que a nossa sociedade, ela se baseia muito na visão, naquilo que é visto, as árvores, por vezes, são colocadas para um lugar, e esse lugar é o do invisível, aquilo que não se acompanha, aquilo que não se vê. E, além disso, elas, por vezes, são pensadas como inseridas dentro de um caráter estático. Parece até que elas permanecem no mesmo lugar, e elas fixam no mesmo lugar. Se, por um lado, ela tem a fixidez, né, característica de se enraizar no solo, por vezes, elas
habitam nas dinâmicas e pensamentos, reflexões que nós fazemos desse mundo. Portanto, será que elas teriam esse caráter tão estático assim? E nesse sentido, a gente teve, ao longo desse tempo, manifestações de cultuar a árvore, né? A gente sempre pensa na valorização desse mundo da árvore. E quando começou esse pensamento? Bom, é claro que a humanidade ela sempre pensou nas árvores, afinal de contas, a gente sempre estava em relação, em interação com elas. Mas isso foi realmente incrementado a partir do século XVIII, quando a gente tem a configuração de um movimento ambientalista. Quando eu falo de uma configuração desse movimento ambientalista, não pense que esse movimento era exclusivo da Europa. Ele estava presente em diversos países do mundo simultaneamente. Mas muito se deve em razão da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela construía uma sensibilidade em relação à proteção. Afinal de contas, a poluição, a destruição era latente, era constante, por exemplo, na vida de um operário. Então, refugiar sobre as árvores era uma constante, era algo que poderia ser realizado, né? Algo que, de certo modo, estimulava o prazer estético e material, até mesmo material, das pessoas que ali estavam. Mas a Revolução Francesa ela também foi importante. Se nós pensarmos que, durante esse momento, na década de 1810, foi começando a surgir até mesmo legislações, como o Código Florestal francês, que acaba inspirando outros códigos pelo mundo. E esse Código Florestal francês estabelecia, de certo modo, medidas, regulava medidas do que poderíamos ou não poderíamos fazer com as árvores. Certamente, pensar nas árvores, pensar nesse culto das árvores, é pensar também na própria formação dos Estados nacionais. Durante esse século XIX, muitos Estados nacionais surgiram com seus emblemas, e um dos emblemas principais era a natureza. Dentro de um checklist do que toda nação deveria ter, toda nação teria uma língua, teria uma cultura popular, teria seus monumentos, mas ela também teria as suas árvores, ela teria a sua natureza. E que natureza era essa? O Brasil, por exemplo, muito se utilizou dessa ideia de uma natureza para compor a nossa nação. Né? Por vezes nós víamos, sobretudo, Dom Pedro II utilizando-se dessas imagens tropicais para lembrar o Brasil. Bom, mas esse Dia das Árvores no Brasil, como é que era comemorado? Bom, o Dia das Árvores, ele foi uma ideia, na verdade, que emergiu sobretudo nos Estados Unidos, ainda na década de 1870 e 1880. E as ideias de compor um Dia das Árvores para o Brasil vieram principalmente de alguns intelectuais que compartilhavam a Primeira República, né, que experienciavam a Primeira República. Um deles era o sueco Alberto Löfgren, que eu acredito que vocês conheçam muito bem, né? Afinal de contas, o museu está exatamente no parque que recebe o nome dele. O Löfgren, ele fez diversas medidas pensando na proteção à natureza. Entre elas, a participação nesse Dia das Árvores. Ele contou com a ajuda, por exemplo, de João Pedro Cardoso, Coelho Neto, entre outros intelectuais, para compor esse Dia das Árvores, que ocorreu na cidade de Araras, em 1902. Essas foram as primeiras festas das árvores que foram estabelecidas no Brasil. E elas foram, antes de tudo, organizadas por instituições científicas. E quando eu penso em instituições científicas, vejam não somente como instituições formalizadas por meio do Estado, mas também de associações, centros acadêmicos. Esses lugares, sociedades, esses lugares, eles acabavam produzindo pensamentos e reflexões sobre o mundo da árvore.
A partir dos anos 20, porém, surge no Brasil o Serviço Florestal do Brasil. Esse Serviço Florestal do Brasil, que no caso é implantado em 1921 por meio do decreto 4421 e que depois é instalado, né, efetivado em 1925, ele vai ser o responsável por fazer, né, elaborar essa festa das árvores até 1934, que é quando o Conselho Florestal Federal, que inclusive é o objeto da pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui no doutorado, ele passa a encampar essa demanda, né, de organizar a Festa das Árvores. Para organizar essa festa, era necessário, principalmente, a adesão das escolas. As escolas, elas tinham um papel estratégico nessa construção do que eles chamavam ser de mentalidade reflorestadora. Essa categoria, né, de mentalidade reflorestadora era muito disseminada na época, principalmente pelo literato Monteiro Lobato. Porém, nos anos 30, são os anos 30 que vão, de fato, inventar, construir uma política florestal no Brasil. Essa fotografia que você vê aí, ela foi obtida no CPDOC, o Centro de Pesquisa e Documentação em História do Brasil Republicano, da Fundação Getúlio Vargas. E ela mostra o Getúlio, ele mesmo, que na época era chefe do governo provisório. Essa é uma fotografia de 1931. Em setembro de 1931, no meio da comemoração da Festa das Árvores, o nosso querido Getúlio Vargas foi lá cumprimentar esse sujeito aqui, que vocês conseguem observar, que era o diretor do Serviço Florestal à época. O nome dele, Francisco de Assis Iglesias. Francisco de Assis Iglesias, ele ficou responsável, desde 1925, por estabelecer as bases da política florestal brasileira. Mas ele não aguenta muito tempo. Afinal de contas, a instituição dele era vista, à época, como sem grande expressão e poder executivo no meio do Estado. Apesar dessa grande convivência que vocês conseguem perceber aí, a política florestal ela teve grandes dificuldades para poder se manter, principalmente no que se refere aos recursos orçamentários que eram assegurados para o Estado, né, que eram assegurados do Estado para essas instituições. Porém, no pós-Revolução de 30, a gente tem grandes percepções de mudanças em relação às árvores do país. As árvores e também todas as questões ambientais no país. É nesse momento, principalmente em 1934, que surge o Código de Minas, o Código de Águas. Em 1933, por exemplo, há a Lei de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas, e em 1934 há uma grande mudança, que é a criação do Código Florestal de 1934 no nosso país. Esse Código Florestal ele vai ser um marco significativo, um marco legal e também simbólico, que foi fundamental para a própria percepção do que o Estado estava considerando como natureza e qual o poder das árvores dentro desse Estado, né? Ao mesmo tempo que se permitia a devastação, não uma devastação, mas sim um corte dessas árvores, por outro lado, ainda se mantinham boa parte delas de pé. O que o Estado fez não foi proteger como um todo essa natureza, mas principalmente regulamentar o corte, regulamentar a utilização daquele bem, né, visto principalmente como um bem material. Então, nesse momento dos anos 30, vai se começar a existir toda uma organização da estrutura jurídica e administrativa para regular esse uso das árvores. Quando eu falo de estrutura jurídica, eu lembro aqui os códigos que foram construídos, mas também administrativa. Várias instituições passam a emergir a partir desse momento com essa finalidade. Uma delas é o Conselho Florestal Federal,
E o Conselho Florestal Federal ele vai ser o mais alto órgão florestal dessas questões. Ao mesmo tempo, é nesse momento também que o Museu Florestal de São Paulo também se fortalece enquanto instituição e busca angariar esforços para se manter e, principalmente, buscar o que eles queriam, né? Que era um Estado forte, atuante, nacionalista, cientificista e, principalmente, um Estado que buscava regulamentar essa natureza. Chama atenção também para essa geração entre os anos 20, 30 e 40. Essa geração ela vai construir alguma série de heróis, né? Vários heróis aparecem aí como, digamos, baluartes da conservação. Quem eram esses baluartes da conservação que essa geração intelectual colocava, atribuía? Eles atribuíam, por exemplo, Alberto Torres, pelo seu papel na organização nacional, na organização do Estado Nacional Brasileiro. Eles atribuíam também um papel importante ao Euclides da Cunha, inclusive se utilizando de uma das expressões deles de combater os fazedores de deserto. Eles também valorizavam o Monteiro Lobato, principalmente pela crítica que ele fazia àquelas cidades que eram mortas exatamente por conta da destruição desse mundo natural. Eles recuperam, por exemplo, o André Rebouças, que tinha visões de construir parques nacionais no Brasil. Vale lembrar que os parques nacionais eles se iniciam a partir de 1937. O primeiro deles, o Parque Nacional do Itatiaia. Mas, além disso, mais à frente, em 1939, a gente tem a fundação de outros parques nacionais, como o de Iguaçu e também o da Serra dos Órgãos. José Bonifácio também é recuperado por essa geração como um dos grandes baluartes da questão ecológica no país, e Manuel Gomes Arches. Manuel Gomes Arches, muito em função do papel que ele desenvolveu na Floresta da Tijuca, no reflorestamento das matas da Tijuca. Além disso, eles acabam construindo uma narrativa histórica da conservação. Nessa narrativa da conservação, eles enumeram uma série de eventos anteriores que foram importantes para a questão ambiental, do que eles chamavam uma questão florestal. Eles compilaram marcos legais, chama atenção aqui para um sujeito chamado Paulo Ferreira de Souza, que era, no final dos anos 20 e início dos anos 30, o inspetor do Serviço Florestal. Ele vai compilar uma série de dados, de documentações, sobretudo legislativas, referentes às matas, referentes à natureza no Brasil, desde 1789 até aquele momento, até 1934. Além disso, esses intelectuais, como o Alberto José de Sampaio, vai selecionar obras do que se deveria ler para conhecer as florestas brasileiras. Isso, de certo modo, ordena um tipo de leitura, mostra o que deveria ser lido, conhecido por esse público. Outra questão também que me chama a atenção para essa invenção da política florestal são a reedição de obras. Algumas obras são reeditadas no sentido de pensar, refletir novamente sobre as questões florestais. Uma das obras que são recuperadas, são reeditadas, é a obra do José Bonifácio, relativa às memórias das florestas, né? O que nos chama a atenção para esse momento é, na verdade, que o Brasil, o que esses intelectuais queriam, era inserir o Brasil dentro de uma linha evolutiva da história da civilização. E, nesse caso, o Brasil manteria, na perspectiva deles, o que as outras civilizações europeias e até mesmo os norte-americanos fizeram, que era exatamente uma mentalidade de destruir a natureza e que era chegado o momento de protegê-las. Nesse sentido, ao longo desse tempo, foram desenvolvidas várias associações e vários eventos em torno dessas árvores. Eu chamo a atenção aqui para duas em específico.
Uma delas é a campanha associativa de proteção à natureza, liderada principalmente por Cristóvão de Sá. Esse Cristóvão de Sá, ele vai tentar desenvolver, a partir dos anos 50, essa campanha. Esse logo que você consegue perceber aí é o logo da capa, né, dessa campanha de associação. A associação, essa campanha, ela tinha um papel muito importante, principalmente no rádio. Eles faziam várias palestras a rádios importantes dos anos 50, né? Lembrando que um dos principais veículos de comunicação à época era exatamente a radiodifusão. E eles vão se utilizar da radiodifusão para poder promover essas ideias de proteção à natureza. Eu chamo também a atenção de vocês para uma campanha que foi feita em 1956 pelo Estado. Talvez tenha sido uma das principais campanhas que a gente tenha tido ao longo do tempo. Essa é a campanha de educação florestal. Você consegue acompanhar aqui um pouco dos cartazes que se tinham nessa campanha. É muito interessante os cartazes, né? O que diz esses cartazes? Que hoje, para a gente, pode parecer até mesmo díspar, né? E algo que seria controverso, mas que, para a lógica do momento, daquele período, era extremamente compatível. Por exemplo, a árvore traz o progresso. Você consegue ver aqui, ó. A árvore traz o progresso. Outro cartaz também importante é proteja o solo. Derrubando uma, plante duas. Ou seja, era uma noção de compensação desse mundo. Ao longo do tempo, a gente tem percebido que as árvores elas têm ganhado espaço, principalmente em razão do movimento ambientalista, sobretudo a partir dos anos 70, né, que vem pressionando o Estado por medidas mais favoráveis. Acredito que a pandemia de Covid-19 teve impactos marcantes sobre esse mundo da árvore. Uma primeira é uma das falas que ficaram muito conhecidas pelo ministro do Meio Ambiente da nossa época, o senhor Ricardo Salles, que menciona o seguinte, que esse momento seria uma oportunidade de passar a boiada. Passar a boiada pode significar, em muitos casos, por uma perspectiva, pode significar também passar, literalmente, a motosserra nessas árvores, passar e licenciar com facilidade esse corte de árvores. Ao mesmo tempo, essa pandemia de Covid-19 nos trouxe uma sensação do quão é pequena a humanidade frente ao mundo natural. Por vezes nos vemos assim, nos falamos, olha, nós falamos por vezes, né? Nossa, poxa, o vírus ele pode pegar a mim, pode pegar você, né? Então a gente tem essa perspectiva de que a humanidade ela é pequena frente a esse mundo natural. E por vezes a gente também ratifica que as árvores elas são um bem essencial para a nossa humanidade e para a nossa existência. Por vezes, a gente naturaliza essas árvores com um termo de mercado. Ao invés de a gente ir para comprar uma maçã, que seja, a gente fala, eu vou ao mercado. Né? A gente, por vezes, troca mercado por árvores. E vale a pena a gente repensar na forma que a gente pensa essas árvores. A pandemia, ela nos permite refletir o que são essas nossas árvores e como a gente pode, a partir do que a gente tem nesse momento, pensar essas árvores, mudar a nossa relação com o mundo natural para uma relação sadia, que contemple a diversidade existente no mundo, inclusive inserindo esses agentes dentro de uma grande esfera, do qual nós fazemos parte. Então, pessoal, diante disso, dito isso daqui, o nosso objetivo é exatamente tentar pensar o que de árvore mora com a gente. O que nós temos de árvores no nosso dia a dia?
Eu vou começar. Posso começar, pessoal? Ó. Pode. Ó, eu vou mostrar um pouco do que eu tenho aqui em casa, né? Esse vasinho de planta, ele é muito significativo, assim, para mim, né? Porque eu me mudei, foi o que eu falei com vocês, né? Antes, eu não sei nem se estava gravando naquele momento, mas eu me mudei recentemente para cá, para Vitória, né? E eu antes morava com os meus pais, agora eu moro sozinho, né? E uma das primeiras coisas que eu tive dentro de casa, literalmente, foi esse vazio, gente. Então eu guardo de recordação literalmente ele, assim, e sempre tento manter, embora eu acredito que seria mais cabível manter um cacto, porque eu posso confessar a vocês que eu não sou tão cuidadoso assim para regar diariamente, manter, mas é uma das coisas que eu tento guardar aqui com grande atenção, né? Tento assegurar. Me remete muito essa memória afetiva com o mundo das árvores. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês têm aí de árvores que remetem às árvores de vocês? O que vocês possuem aí das árvores que mostram um pouco dessas árvores? Oi. Olá, Graciele, tudo bem? Tudo bem? Eu vou mostrar o que é que eu tenho de árvore aqui. Peraí, deixa eu só ver como é que eu viro minha câmera. Não sei virar não, mas vou virar assim. O meu quintal lindo, maravilhoso. Nasci e me criei aqui no meio dessas árvores maravilhosas. Minha memória, toda a minha memória de infância está aqui, minha memória de minha vida adulta está aqui. E é meu lugar favorito da casa. Gente, que fabuloso isso, fabuloso gente. Mesmo. Você tem ideia de quanto tempo tem essa árvore aí? Não faço a menor ideia. Quando meus pais compraram essa casa, eu tinha 7 anos de idade, já existiam. Então, não faço a menor ideia. Mas Siriguela, acerola, graviola nascendo ali no cantinho, ó. Gente, o que é isso? Gente, esse é o jardim que a gente quer para a vida. É bom demais, gente, bom demais. Assim, geralmente sempre tem uma memória da infância mesmo. As árvores, elas trazem uma memória da infância. Sim, subi demais essa árvore. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu pulava, gente, olha, é um problema, mas eu pulava o quintal da vizinha para pegar goiaba. Eu era tenso. Eu pegava aquelas goiabas assim e jogava para o quintal da minha avó. Só que a minha avó, às vezes, olhava um bando de goiaba estragada lá na ponta, e eu, ai, meu Deus, Senhor, tomara que ela veja que caiu por um relapso. Não foi o neto dela que jogou, mas por vezes traz um pouco dessa memória das árvores, né? Essa memória da infância mesmo da gente. Essa minha árvore ela é bem peculiar, porque eu namoro com o Paulo Múzio. Até um tempo atrás, a gente até mostrei para ele, tinha simplesmente uma colmeia, eu não sei se vai dar para ver dentro desse buraco. As abelhas fizeram uma colmeia, mas acabou que não vingou muito, não sei o que aconteceu. Mas aqui dentro tinham várias abelhinhas e tinha uma colmeia linda. Mas não sei o que houve. A colmeia se foi, né? Se foi, não sei, deram fim, não sei. Eu viajei um fim de semana, quando eu voltei já não tinha mais. Isabel também está aqui. Isabel, tudo bem, Isabel? Prazer lhe conhecer. Eu acho que a Isabel tá com problema no áudio dela. Vou passar a fala então para você, Felipe. Felipe, o que você tem de árvore aí com você, Felipe? Ó, eu tô aqui tô na casa da minha mãe também. Eu vou depois mostrar a janela para vocês, que é onde a gente tem aqui, desde também da minha infância, a gente tem uma área aqui que vamos dizer, né? A gente mora aqui, ela mora num apartamento, então a gente não tem uma árvore dentro de casa. Quer dizer, até temos aqui, depois eu vou mostrar ali na sala, mas da janela a gente tem como se fosse uma praça, assim, que é um terreno público, né? E a gente vê ali também, a gente sempre gosta de olhar. Mas eu queria mostrar aqui umas coisas um pouco da história que você falou também, né, Felipe? Primeiro, esse álbum florístico aqui, de 1940, que foi assinado, né,
pelo Iglesias, Francisco Iglesias, né, que você comentou. E ele tem diversas árvores, né? Ele tem gravura de diversas árvores. Então, não sei se vocês estão vendo, é de 1940 esse. Eu estou falando de São Bernardo do Campo aqui agora. Grande São Paulo, né? Sim. Então, Felipe, esse álbum florístico tiveram 3 edições desse álbum. Esse álbum florístico foi talvez uma das principais publicações que o Serviço Florestal tinha. Isso vem com a foto do Vargas, também vem com o Fernando Costa. Eles tiveram 3 edições. A primeira edição que eles fizeram foi em 1932. Aí a segunda, que é essa que você está mostrando, isso. A segunda, que é de 1940, e teve também uma terceira, de 1945. Esse projeto editorial ele foi um projeto editorial bem interessante, porque ele passou por sanção ainda do próprio Alberto Zé de Sampaio pelo museu. Então, teve todo um parecer em cima dos próprios álbuns. E quem fazia, eu acho que é a Marisa que perguntou aqui do artista, não é, Marisa? Ela perguntou aqui do artista das imagens, né? O nome desse artista, ele era um russo, né? Ele era Paulo, agora eu não me lembro, mas o nome dele era Paulo, né? Esse é de 32. Esse foi o primeiro exemplar, né? Que fizeram, a primeira edição que fizeram. Essa é de 32. E aí, nessa edição, eles têm exatamente Paulo Gagarin. Agora eu me lembrei o nome dele. Paulo Gagarin. E esse artista, esse pintor, ele era muito consagrado no salão de artes dos anos 30, principalmente dos anos 20, final dos anos 20 e dos anos 30. Ele ganhou várias premiações. E o Iglesias, que era diretor do Serviço Florestal à época, ele decidiu chamar esse pintor para poder compor esse trabalho, né? E aí, quando ele compôs esse trabalho, ele acabou fazendo essas edições. Você pode perceber aí que uma das fotografias, uma das pinturas que mais recebem atenção nessa edição especificamente é o Pau-Brasil. Você já percebeu? E todas elas recebem uma página. E aí eles colocam uma página para cada uma das árvores, né? Aí são Deixa várias. eu ver se eu acho aqui. Várias espécies brasileiras. Aí, quando chega a vez do pau-brasil, eles colocam 2 páginas para lembrar o pau-brasil. Por quê? Porque tem um tom nesse álbum, tem um tom muito nacionalista, né? Eles queriam literalmente formar a nação brasileira por meio das suas árvores, né? Então, tem todas as árvores que são selecionadas para representar o Brasil, né? E, nesse caso, o pau-brasil recebia uma atenção assim especial. Estou tentando achar aqui o Pau-Brasil, mas é interessante, na introdução ele fala, né, que a ideia é que possa ser utilizado no paisagismo, né, por arquitetos e tudo. Então, o Pau-Brasil tem a imagem da árvore, né? Isso, exatamente. E depois tem um detalhe, né, que aí do ramo. E aí ele pega e coloca a flor do pau-brasil. Isso, né? Mostra um pouco do que eles queriam representar como nação, né? Tinha falado dessa questão das árvores como um elemento para a própria construção da nação brasileira. Você vê que a capa, todas as capas, elas têm um simbolismo muito grande, botar o verde, amarelo. Esse aqui, ó, dá para ver o cara fincando uma muda, né? Isso daí é, na verdade, segurando uma árvore, fincando. Exatamente, era um logo importante que o Serviço Florestal tinha à época. Esse álbum, Felipe, é magnífico, assim. É um dos álbuns mais incríveis e uma das publicações editoriais que o serviço fez e que, de certo modo, ficou esquecida ali. Talvez, de repente, a gente possa até futuramente pensar em escrever, falar alguma coisa desses álbuns. Essas 3 edições, elas, em cada um dos momentos, elas são significativas, né? Essa de 32, a de 40 e a de 45 também. A de 45 já mostra um teor de especificação da ciência.
quem vai coordenar essa de 45 já não é mais o Iglesias sai do Serviço Florestal, né? Ele sai em 1942. E aí, quem passa a coordenar essa edição, principalmente, é o João Geraldo Kuhlmann, que era botânico. Sim. E aí ele passou por São Paulo, acho que esse cara, não passou? Sim, passou também. Ele passou por São Paulo. Ele era natural de Santa Catarina, né? Ele nasceu no final do século XIX, se eu não me engano, na década de 1880, né? Em Santa Catarina. E ele vem trabalhar no Jardim Botânico do Rio. Aí ele passa um tempo também no Serviço Florestal, e eu acredito que ele deva ter passado também em São Paulo. Afinal de contas, eles eram muito próximos, né? O Iglesias e o João Geraldo Kuhlmann. Olha, esse eu desconheci. Esse outro que eu queria mostrar são umas flâmulas da campanha de educação florestal, né? Que eu tinha comentado, esse daqui é do Paraná. Então, é o acordo florestal com o Estado, né? Refloreste o Brasil. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, essa daqui é do Paraná especificamente. Isso, né? Aí esse é o acordo florestal do Paraná? Do Paraná, ó. Eles fizeram com vários estados esses acordos florestais. É uma coisa também que a gente poderia depois até pensar nisso, porque eles estão fazendo acordos ao longo em diversos estados. Eu me lembro que São Paulo fez um acordo, Maranhão também fez um acordo, vários estados, né, fizeram acordos. E o Conselho Florestal Estadual, às vezes, atuava de uma forma bem forte, assim. Né? Em São Paulo, esse acordo acho que foi assinado em 41, e o Conselho Florestal Estadual teve uma importância muito grande nessa década, né? Essa daqui é uma outra flâmula que eu encontrei também num antiquário, né? Ela não fala especificamente, mas traz essa ideia, né? Em tempo de reflorestamento. E ela é do Paraná também, se eu não me engano, deixa eu ver. Não, ela é de Porto Alegre, essa daqui. Provavelmente alguma empresa de reflorestamento, né? Mas a principal que eu queria mostrar é essa daqui, que é a da campanha de 1956 mesmo. Que a gente tem aí o nosso um animal, né, da fauna brasileira, tudo. Outro dia até perguntaram, falaram se não era um castor, mas não, né, um esquilo, vamos dizer assim, né, um esquilo aí. Você acha que pode até comentar melhor isso, Felipe? Mas essa flâmula aqui da campanha do Serviço Florestal, e um outro item que eu queria mostrar que chegou recentemente aqui, para nós, Natália, esse aqui é bem simbólico, né? Nós que fazemos o juramento do Curupira aí, é um juramento que foi feito com as crianças na década em 1956 também, né? O folheto do juramento na campanha Educação Florestal que fala: eu prometo defender nossa flora, nossa fauna, nossas águas e nosso solo, utilizando racionalmente seus recursos e combatendo por todos os meios ao meu alcance a sua devastação, do Serviço Florestal Federal. Então, essa campanha, Felipe, essa campanha ela foi uma campanha que eu acho que no Brasil a gente ainda não teve a dimensão e a importância para aquele momento que essa campanha tinha. Essa campanha ela reuniu nada mais ou menos do que o presidente da República. Imagina uma questão que a gente sabe, questão ambiental é uma questão que, em muitos momentos, em muitos governos, e ainda mais no tempo de Juscelino Kubitschek, é uma questão à parte. Pode até existir, mas não recebe um crédito do governo. E, nesse caso, em 1956, o ministro da guerra, à época, que era o Teixeira Lott, participa assiduamente da própria mobilização para a campanha. O JK, ele vai na abertura da campanha. Isso era um peso significativo, assim. O ministro da Agricultura à época, o Mário Meneghetti, também faz parte, também participa. Você tem, inclusive, a formação de uma comissão específica só para pensar as ações que iriam ser feitas. Um desses, que ainda permanece, inclusive, vivo, é o Alceu Magnanini, né? O professor Alceu Magnanini, ele foi um secretário da campanha de educação florestal.
Além dele, também tinha um outro intelectual importante, que era o Dael Pires de Lima. Dael Pires de Lima, que em determinado momento, no início ainda da campanha, que ele, na verdade, é um dos grandes mentores dessa articulação, ele deu praticamente a ideia, né, de formação dessa campanha. Esse Dael Pires de Lima, ele participa assim, de uma forma muito, muito veemente. Em seguida, que na época ele era diretor do Serviço Florestal, e em seguida o novo diretor, que pega ainda no ano de 56, que é o David Azambuja, também participa. Essa campanha ela foi tão significativa. Que legal! A Natália trouxe um ser vivo para o relicário, meu. Muito A boa. vantagem de estar no parque, né, Natália? Muito boa. Gente, e aí, ô Felipe, a gente tem em 56, assim, exibições cinematográficas. Se a Natália não fizer um barulho, não vai aparecer na transmissão. O que ela trouxe? Ela tem que acionar o microfone para a telinha dela aparecer. Na verdade, eu não queria interromper, só para quem estivesse na sala ver a figurinha que está aqui. Hoje, no caminho para o almoço, a gente encontrou... Gente, esse daqui é um bebê jacu, é um filhote do jacu-açu, né? Que é uma ave nativa aqui. E ele estava no meio do parque, sem a família. Então, a gente está com ele aqui. Quem souber como cuidar de um jacu bebê, nos dê, porque ele, se a gente deixar ele assim no parque, a chance dele sobreviver é muito pequena, né? Então, ele é um bebê. Quando ele crescer, ele vai ficar uma ave bonitona, preta, com algumas pintinhas brancas. Por enquanto ele é assim, ó, todo carijozinho, malhado. Muito e ele bom. estava numa caixinha, mas ele começou a chorar muito, acho que ele estava com frio. Aí aqui na minha mão ele está mais quietinho. A Marisa está falando, a Isabel está falando aqui no chat, ó. Sou de Araras, onde em 1902 teve a primeira festa das árvores. Até alguns anos atrás, éramos a cidade das árvores. De fato, Isabel, olha, Araras passa a sediar, né, esse evento, né? Mas por que perdeu? Ela colocou aqui que perdeu esse título. Você sabe por que perdeu esse título de Cidade das Árvores? Porque para mim deveria ser eterno, deveria ser eterno, já que foi o primeiro lugar, né, que manteve a falta de governo. A gente está com falta de governo em todo o país, está difícil, está difícil. Mas, de fato, Araras tinha que manter essa imagem, né, de Cidade das Árvores, porque, de fato, ela vai sediar o primeiro grande evento, né, de proteção à natureza que a gente tem, de uma organização mesmo, né, que era o Centro de Letras, né, de Campinas, organizando, acontece em Araras, e Araras passa a ser digamos, um centro, né, um centro de referência para essas questões. É muito interessante aqui. Você faz biologia, estão com muita vontade de mudar essa história, de fato, né? Biologia e história deveriam andar sempre juntas, sempre caminhando juntas, lado a lado. Natália, eu vi que você... Eita, o Felipe... Eu trouxe aqui agora na sala para vocês verem, uma samambaia portuguesa. Minha mãe também tem umas aqui, tem uma palmeira Jussara ali, que não cresceu muito, mas um amigo meu que me deu faz tempo. Ela tem aqui na sala também. E ali, não sei se vocês estão conseguindo ver a vista da janela e o terreno aqui, que tem uma série de árvores, atrai várias aves também. E é meio xodó aqui da gente também, de olhar pela janela essa área aí. Olha, eu já sei que eu vou Minha mãe tem vários aqui. Felipe, vou tentar te entregar de presente. Sabe aquele potinho de beija-flor? Que você deixa água? É uma boa para você, porque pela quantidade de aves que tem aí, vai ser ótimo. Minha mãe é super cuidadosa aqui com elas, adora também. Então era isso que eu tinha aqui para mostrar.
Vou deixar os próximos aí. Boa! Natália, Natália, o que você tem aí de árvores? O que te remete a essa natureza além desse passarinho maravilhoso que você já colocou aí? Então, eu tenho algumas memórias interessantes. Hoje eu vou até tentar compartilhar com vocês uma foto. Assim, eu lembro na casa da minha avó, eu sou de Guarulhos, né? Hoje eu moro aqui na Zona Norte, mas eu sempre morei a vida toda em Guarulhos, nasci em Guarulhos. E na casa da minha avó, né? Inclusive minha bisavó era junto, tinha uma paineira imensa. E eu não me lembro muito da paineira, digamos assim, vigorosa, mas eu lembro que a paineira foi morrendo. E o que eu ouvia de explicação é que a casa da minha avó ficava numa esquina e veio um caminhão sem perder o freio, e era uma ladeira, e bateu na paineira. Então, com essa batida, a paineira começou enfim, foi morrendo, né? Ela morreu. E eu estudei numa escola em Guarulhos, e o nosso uniforme da escola, eu lembro que a etiqueta, a fábrica, a confecção, chamava Baobá. Então é uma memória muito antiga também, e eu lembro que eu devia ter uns 9, 10 anos, a gente fez uma excursão com a escola para o Parque Ecológico do Tietê, e a gente plantou uma árvore, e algum colega de escola postou essa foto há um tempo atrás. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui essa foto com vocês. Vou até fechar aqui uma aqui. Não sei se já está aparecendo para vocês a tela. Tá abrindo. Então, tem até o professor Ricardo, que está aqui, era o nosso professor de ciências. Tinha aqui uma outra professora junto, ela era professora de educação física. Ela não era professora da minha turma, mas eu lembro que ela acompanhou a gente. Não sei se já está passando a imagem para vocês. Tá passando, Natália. Então, aqui são minhas coleguinhas de turma, né? Essa aqui é a Úrsula, que é minha amiga até hoje, está coçando o nariz. Ela está segurando a mudinha, ó, da árvore que a gente plantou no Parque Ecológico. Essa aqui sou eu, ó. E esse uniforme aqui, do Colégio Integrado de Guarulhos, a confecção era Baobá. Então, enfim, é isso, né? Eu lembro que uma outra memória, eu lembro que a minha mãe falava assim, nossa, olha que árvore bonita, porque também tem essa coisa, né, que Felipe, que você falou, Felipe, né, no começo, como às vezes a gente, elas são invisibilizadas, né, as árvores. Às vezes na floração as pessoas reparam, ou quando tem uma grande chuva e tem alguma queda e causa um transtorno, mas apesar de elas serem importantes nas áreas urbanas para melhorar a nossa qualidade de vida, né, inclusive vida emocional, elas são muito invisibilizadas, né? Então, às vezes, o olhar do outro te mostra aquilo e você passa a enxergar, ela passa a ser visível, né? E aí você passa a olhar. Também em Guarulhos, na casa dos meus outros avós, né? Que eu morei muitos anos com eles também, tinha uma ilha central com muitos jacarandás mimosos. E agora, né, enfim, eu estou com 38 anos, esses jacarandás, eles já estão, a maioria já morrendo, muitas começaram a perder galhadas e foram cortadas, né? Então, quando eu vi cortando um dos jacarandás, foi uma dor muito grande, assim, porque é uma memória afetiva, né? Uma memória também da sua infância, é como aquele lugar ali que de uma certa forma fosse um refúgio dessa memória, um lugar de segurança, ele estivesse desmoronando, né? Eu estou num lugar privilegiado, né? Estou aqui no Parque Estadual Alberto Lofregen, conhecido na Zona Norte como Horto Florestal, da onde saíram as mudas para a primeira Festa das Árvores de 1902, né? O Alberto Lofregen foi um dos grandes articuladores da festa. E aqui também eu comecei a ter uma relação muito mais íntima com as árvores, né? Tanto pelo ambiente de trabalho, quanto pela vivência com muitos colegas, né? Como o Osni Aguiar, que é um dos pesquisadores científicos, o Arthur, que é um servidor aqui que conhece muito das árvores, trabalhando no viveiro, o Robinson, que também trabalha com a gente no museu. E recentemente eu comecei a arriscar, tentar germinar, né, algumas sementes. Eu trouxe aqui para vocês, ó,
verem, isso aqui é uma mudinha de araçá. Esse araçá, né, eu peguei aqui uma frutinha no final do ano passado no horto. Eu peguei alguns araçás amarelos e tem o araçá que é roxinho, né? E germinou. Então, você também germinar, a gente sempre faz o exercício do feijão, né? Mas uma semente florestal, a emoção é muito maior, viu? Não sei se é porque eu também sou maior. Então, araçá, um xixá que eu consegui germinar também está em casa. E as árvores, elas são, enfim, um refúgio, né? Eu acho que é essa conexão. Às vezes a gente está chateado, desanimado, mas o fato de ser obrigado, né, entre aspas, a transitar entre as árvores do parque para vir para o local de trabalho, porque a gente está na área de uso público, então a gente tem que andar a pé um pedaço aí, sei lá, uns 500 metros, Paulo, depois você confirma que eu sou muito ruim de noção. Isso já te ressignifica, isso já te resgata de muitos movimentos ruins, e é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que em momento de depressão, de desemprego, de doença, vinham ao parque como um ambiente de cura, né? De resgate, de reconexão, de relativização, às vezes, de problemas que são tão latentes e que, em contato com a natureza, eles são atenuados, né? Então, é difícil, assim. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma vida, né? A minha vida sempre foi mais urbana, né? Guarulhos também perdeu praticamente toda a sua cobertura florestal, né? Então, eu acho que essa conexão com a árvore, ela também desperta alguma coisa ancestral na gente, né? Que eu não sei explicar, eu só sei sentir, assim. É isso, gente. Acho que Muito é um boa, pouco... Natália, muito boa. De fato, tem uma questão ancestral, né? Porque a árvore, ela traz essa questão da perenidade, de transpassar no tempo, né? De trazer o tempo ali, vivo, na sua frente, né? Então, Marisa, tudo bem, Marisa? Boa tarde. Você está aqui na sala, você consegue nos ouvir bem? Eu acho que a Marisa tá com um problema na conexão dela, né? Então, vamos ver o Paulo. Paulo, você tá ainda tentando fazer a conexão aí, tá tentando fazer essa transmissão, mas você não pode fugir, não, Paulo. Oi, eu não vou fugir. O que acontece? Eu caí no celular e eu não consigo voltar pelo celular. Eu queria fazer pelo celular para conseguir me movimentar melhor, para mostrar as coisas. Mas pode falar que a gente acredita em você, sem problema nenhum. Eu estava tentando aqui, eu desinstalei o Meet e reinstalei o Meet. E eu não consigo mexer aqui a tela do computador para mostrar. Tem que mostrar a varanda, Paulo, cheia de planta e as gatinhas. Então, mas eu não posso movimentar o computador, por isso que eu queria fazer no celular. Mas A varandinha é linda, cheia de planta. Estou tentando reinstalar o Meet e eu queria justamente mostrar as plantas. Não tem mais alguém que quer fazer antes de mim, enquanto eu tento aqui recuperar o tempo com o celular aqui? Eu acho que a Marisa voltou. Eu acho que a Marisa está aqui na sala. Eu acho que ela está com a câmera ligada aqui. Vamos lá, Marisa. Eu já estou vendo uma orquídea na casa da Marisa. Oi, é a Marisa que você está pensando? É a Marisa que você está pensando? Oi! Saudade, Marisa! Saudade! Que mesa gostosa, Marisa, com café. Estou tomando café com vocês, e ó. Oi! Minha sogra! Ai, que saudade! Que legal! Ela que faz aniversário no Dia das Árvores, não é? E com bolo, ó. Bolo do Paulo. Eu quero esse bolo quando eu chegar aí. Queria, já está quase acabado. Então, o que vocês querem que eu faça? Marisa, eu só fiquei de olho nas suas árvores, a sua planta lá no fundo. Tem uma planta lá no fundo, aquela orquídea, não é uma orquídea? Você viu, menina? Olha, olhada. Tá vendo como as árvores moram na gente, gente?
Ali, gente, é uma orquídea? É uma orquídea mesmo? Isso. É uma orquídea. Isso. E É uma orquídea. essa orquídea, ela é para quê? Ela é só para ornamentação? Vocês colocaram aí, tem muito tempo ou ela é recente? Então, você quer saber realmente a história dela? É o seguinte. Eu sou professora, né? Como a minha irmã, as duas professoras. E o ano passado, como não tinha essa coisa da pandemia, as minhas alunas me mandaram de presente e chegou aqui. E como eu fui viajar para a Itália e fiquei em outubro, né? 15 de outubro, e fiquei quase mais de um mês na Itália, eu cheguei aqui, ela estava nesse lugar onde está o computador, ela não gostou. Aí ela estava sem nenhuma florzinha. Sequinha. Sequinha. Aí chegou a pandemia, e como ela não estava acostumada que eu ficasse em casa, ela gostou da minha energia. Felipe, a minha energia deve ser boa. Por quê? A última caiu em março. Aí começou a nascer uma, outra. E aí, ele escreveu, sensacional. Esse é o outro Felipe. Aí é o outro Felipe? Tem dois Felipe? Tem dois Filipes. Eu sou com I, o outro é com E. Ah, tá. Então é Felipe. Isso. Ah, e o teu é Felipe. O teu é bem italiano, tá? Porque na Itália não é Fê, é Fi. É Fi mesmo. É Fi mesmo. Então, aí ela começou a aparecer a última caiu em março, daquela turminha de 15 de outubro, daquelas mortinhas, tudo estragadinha, mal cuidada. Aí ela gostou que eu fiquei em casa, juro, porque, olha, planta precisa de energia também da pessoa que cuida. Além da luz, né? Que ela tem. Ela gostou também da luz. E outra coisa que ela gostou, Felipe, é que eu rezo muito e faço muita meditação perto dela. E o que ela gostou? Que eu ponho a aguinha fluidificada depois da reza, todo dia nela. Pouquinho, como se fosse um adubo. E ela amou. Então, eu e minha irmã, a gente tem muita coisa, porque a gente estudava numa escola que eles faziam muita festa para a árvore. É ali no Alberto Levi, na Avenida Indianópolis. E a gente fazia comemoração de árvore, plantava... Perto da Rua Lohengrin. Ah, então... Não, quem estudou lá naquele outro, lá da Rua Lohengrin, fui eu. A Marlene, fala. Oi, tudo bem? Oi, Marlene, tudo bem? Prazer em conhecer, Marlene. Tudo bem? Eu sou mãe do Paulo. Sim. Então, na verdade, eu estudei num grupo escolar lá na Vila Clementino, onde a escola é na Rua Alberto Lohengrin. Mas não por isso, porque, na verdade, acho que as escolas naquele tempo faziam esse tipo de comemoração, porque tinha bastante área verde, jardim e tal. Então, como eu faço aniversário no dia 21 de setembro, então, toda vez do meu aniversário, o grupo da sala ia lá no jardim da escola e plantava uma árvore. E aí, na verdade, esse grupo escolar ainda existe lá na Vila Clementino, e ele é todo arborizado. Então, eu nunca mais entrei lá, mas eu acho que as árvores são daquele tempo, de quando a gente era criança, que plantava lá, porque elas estão... Ele é um lugar super arborizado. Então, é isso. A história que a gente tem é essa. Até eu tentei
Tentei não, porque eu cheguei aqui agora e vi o convite do Paulo agora, então nem tive tempo de procurar nada. Mas eu devo ter um monte de desenhinho lá, de desenhinho meu, de quando fazia essas aulas e desenhava a árvore e todas as partes da árvore. Lá, lá, lá. Então, eu acho que tinha um culto às árvores bem interessantes lá nessa escola, que, assim, acabou fazendo parte da estruturação da gente como pessoa. E tem as árvores de Bertioga também, né? Em Bertioga tem as árvores da casa, a casa é toda arborizada. Tá. Eu que plantei, eu e o Jonas. Fui eu que plantei. Eu fui comprar, né, Marlene? Eu e o Jonas. Aí, ó, outra coisa, Felipe. A prefeitura de perto, que a gente morava ali perto do Parque Ibirapuera, eles investiam em passar e dar uma arvorezinha para você plantar no meio do cimento, que começaram os asfaltos. Entendeu? Então, tinha um investimento. E outra coisa legal, eu detesto política, mas agora, aqui na minha praça, onde eu moro, no domingo, a gente vai plantar uma árvore. Tem uma iniciativa de um político aí que reformou, sei lá quem é o cara, mas eu achei ótima a iniciativa, porque ele está investindo em plantar uma árvore às 10 horas da manhã. E aí a gente já tem amoreira, a gente já tem todos os tipos. E sabe onde eu estou? Ao lado do botânico, do Jardim Botânico. Eu pago pau para o Jardim Botânico. Eu vou todo dia porque eu entro de graça. Muito boa, Marisa, Marlene. Gente, vocês levantaram o astral dessa roda aí, hein? Muito bom. O café! Vocês querem café? Olha, que eu aceitaria se você quiser passar por Sedex. O problema é que o correio está ruim, né? O correio está em greve. Aí não dá para vir o cafezinho. E quando chegar, vai chegar já frio aqui em Vitória. Mas pode deixar que eu vou acompanhar esse café direitinho aí. Ai. Muito boa, gente. Olha, então, a gente, nesse momento aqui, a gente conseguiu perceber a importância que as árvores têm, não somente por elas em si, mas também pelas memórias que elas trazem também na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa própria forma de ser e de estar no mundo, né? Então, por exemplo, aqui a gente acompanhou as memórias lá da infância da Graciele. Nas memórias da infância da Graciele, tem aquela árvore imensa, e às vezes árvores com frutos, né, da qual ela se recorda, menciona sempre. Também vimos aqui que as árvores, elas são poucas, né? Não é apenas a árvore em si. A gente também tem memórias sobre todas as ideias que percorreram a defesa dessas árvores. Então, por exemplo, a gente viu aqui o Felipe mostrar para a gente flâmulas, né, de campanhas passadas que defendiam as árvores. A gente viu aqui também um álbum, né, um álbum florístico com diversas pinturas, né, mostrando um pouco dessa complexidade estética existente pela valorização, né, desse belo existente nas árvores. A gente também viu aqui as fotografias da Natália. Nas fotografias da Natália, você vê como a comunidade escolar ela é profundamente ainda alicerçada à ideia de defesa das árvores, né? Então, por exemplo, ela estava lá narrando, mostrando a visita que ela fez quando ela era pequena a um parque ecológico, né? A gente conseguia verificar bem isso, essa aproximação e principalmente o papel que os educadores tem nesse processo de valorização e de defesa das árvores. Ela também falou para a gente sobre essa questão
entre o urbano, né, entre essa sensação de estar num ambiente urbano e, de certo modo, afastada das árvores, né? Ela veio de Guarulhos, uma cidade que é, por excelência, uma cidade, digamos assim, que tem uma febre de cimento dentro dela. Então, a gente consegue observar isso, como as árvores, elas acabam trazendo, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu cotidiano, no seu dia a dia, ou até mesmo para a sua forma de lazer, e dentro do seu lar, ela traz para a gente uma certa noção de refúgio, né? A Marisa estava até contando para a gente que ela se aproxima da árvore dela para meditar. Então, existe uma noção de refúgio ali nessas árvores. Ao mesmo tempo que essas árvores, elas também podem ser colocadas como elementos que doam, né? Que a gente consegue doar ao outro, né? Doar e no sentido de receber e, ao mesmo tempo, retribuir esse carinho. Então, a gente consegue ter essa noção de presente, né? O presente, a dádiva existente nas árvores, né? Muito por vezes a gente entrega as pessoas que a gente gosta, né? Eu falo isso porque minha mãe, eu acho que todo Dia das Mães, à exceção deste de pandemia, eu dei uma árvore para minha mãe, né? Uma flor para minha mãe. Então, eu guardo também isso de recordação assim também minha. E ela fala também, a Marisa também fala que essas árvores, elas são, de certo modo, elas trazem uma energia, né? Elas trazem essa energia de viver. Eu vou ficar com essa fala dela também, que foi maravilhosa. Ao mesmo tempo que você também tem esse espaço de comemoração, né? As árvores, por vezes, também são relacionadas a esse lugar de comemorar, né? De reavivar uma memória. E também desenhos são produzidos acerca dessas árvores, seja um desenho de um álbum, seja os desenhos que a gente acaba fazendo mesmo quando a gente é pequeno, né? A gente começa a desenhar aquela floração, né? As flores, aquela árvore mais tradicional mesmo. O universo infantil traz muito disso, traz muito dessa memória que a gente traz sobre as plantas. E também chama atenção, no final, para algumas iniciativas, né? A Marisa chamou muito isso, né? Chamou muita atenção disso, para essas iniciativas que são feitas pelo Estado para a distribuição de mudas, de árvores, e para incentivar o plantio dessas árvores, né? E também o papel que essas instituições elas exercem. Por exemplo, o Jardim Botânico. Certamente, acredito aqui que a gente conseguiu trazer um pouco das relíquias, né? A árvore é, de fato, uma relíquia que precisa ser armazenada no nosso relicário de memórias, né? Muito bom estar aqui compartilhando desse espaço com vocês para mostrar a importância que essas árvores têm na própria configuração do que nós somos e do que nós queremos como mundo. Muito bacana! Natália, com você, Natália. Muito bacana estar nesse momento aqui para pensar essa relíquia, essas árvores que elas acabam sendo armazenadas na nossa memória. Muito bom. Obrigada, Felipe. Eu acho que foi uma experiência muito legal, né, para a gente. Quem está vendo agora, essa dinâmica vai ficar disponível também depois, né, salvo no Facebook. E então, quem quiser depois contribuir nos comentários, seja muito bem-vindo. Eu acabei de ver que o professor Jani Jorge deu um salve para a gente no Facebook, ele estava acompanhando. E eu acho que às vezes a gente, quando entra de repente na academia, né? Vocês aqui, a gente está entre mestres e doutores, e mesmo na escola a gente acaba a dividir um pouco, né? O que é ciência e o que é, digamos, arte, ou o que é prazeroso e o que é sério, o que é natureza e o que é humano, e eu acho que a gente faz parte do debate contemporâneo a gente revisitar essas dicotomias, essas divisões, né? Então, a árvore, eu acho que a nossa relação humana com a árvore, com os recursos naturais, às vezes a gente entra em ou conflitos ou em contradições.
mas ela não é só um recurso natural, né? Ela também ela é um recurso afetivo, ela é uma ligação. Tem uma memória que eu esqueci de compartilhar, vou aproveitar aqui que foi me dada a deixa, que, como eu te falei, o meu uniforme da escola era baobá. E tem o livro do Pequeno Príncipe, né, em que o baobá é aquela árvore enorme. E depois eu já era relativamente grande, quando eu descobri, eu li em algum lugar, que o baobá podia viver mais de 1000 anos. Isso para a gente, né, que a nossa passagem histórica é tão breve, ele também nos recoloca assim em um certo local, né, diante assim do universo, da natureza. E eu não lembro exatamente o ano, mas eu tinha meus 20 e poucos anos, eu fui numa excursão, tem um grande amigo meu, né, o Boris, que ele sempre participou da Educafro, e eles fizeram uma excursão para Quissamã, no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece, Felipe, e lá tem comunidade remanescente de quilombo e tem um baobá maravilhoso. Foi o primeiro baobá que eu vi na vida. E foi uma coisa assim, assim, eu não sei, eu nunca visitei, digamos, nenhum país europeu, mas eu acho que é muito mais emocionante do que ver a Torre Eiffel ou algum monumento humano. Né? Não que ali não tenha humanidade, porque essa semente foi trazida do outro lado do oceano, né? Mas, enfim, é uma memória muito, muito bacana. Depois eu vi alguns baobás em Recife, no Rio Grande do Norte. E a gente plantou ano passado um baobá aqui no parque. Também foi um momento muito importante para a gente, né? O Paulo Sartorelli, que é um engenheiro agrônomo, ele deu para a gente já uma muda bem bonita, né? De uma semente vinda de Angola. Então, bom, eu aproveitei para, né, contar mais uma memória, né, nesse relicário, porque as memórias, às vezes, elas são assim, né, Felipe? Elas vêm depois, ou elas traem um pouco a gente. E agradecer muito, acho que foi uma dinâmica muito tocante, né? E eu acho que é um método, uma forma da gente fazer uma conversa, né? A gente usa muito assim a roda de conversa, né? Não é só uma roda de conversa, é uma roda de troca de afetos e memórias, né? Que eu acho que ela é muito rica e que a gente possa estar juntos mais e mais vezes, né? A gente está com o Felipe, que é do Rio de Janeiro, está em Vitória, Espírito Santo, com o Gracelli de Fortaleza, com o Felipe Zanuso, que está agora aqui no ABC, né? Ontem ele estava no litoral, o Paulo, que está aqui na Zona Norte, mas veio da Zona Sul, a Marisa e a Marlene da Zona Sul, e fora as pessoas que vão ver esse vídeo que vão estar de vários lugares. Então, a pandemia nos traz limitações, mas ela nos obriga a usar ferramentas que nos conectam de outra forma, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Natália, você já está encerrando? Acho que sim, né? Vamos enrolar mais um pouquinho? Vamos enrolar mais um pouquinho. Olha, eu tive problemas técnicos aqui. A participação do Paulo, é verdade, gente. Tentei fazer aqui, o meu celular pegar, mas ele não pegou. Eu não consegui entrar na reunião pelo celular, na própria sala que eu criei, mas tudo bem. Você se autobloqueou. Eu não vou conseguir mover o computador pela casa como eu queria, então eu vou tentar fazer uma descrição. Eu tenho aqui à minha esquerda, eu tenho a minha varanda, que tem um monte de plantinhas, e eu tenho uma visão ali ao fundo da Serra da Cantareira. A Serra da Cantareira, e ali no pé da Serra da Cantareira está o Parque Estadual Alberto Lofgren, o Horto Florestal, aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo. E se eu olhar ali na janela do meu quarto, eu também vejo a Serra da Cantareira e o Horto Florestal, onde está localizado o Museu Florestal, que é aí onde a Natália está, que é esse pedacinho de Mata Atlântica, né? Então tem muita árvore ali. E tem a minha pequena mata aqui do lado da minha varanda. Eita, o telefone tocando. Deixa eu tirar do gancho. Pronto. Só para atrapalhar um pouquinho. O Paulo é muito requisitado e todas as vezes o telefone dele toca. É impressionante. É propaganda. É cobrança, né? É cobrança. Então, assim, a gente tem aqui, vocês não podem ver, mas eu estou dizendo para vocês que ali eu estou vendo a Serra da Cantareira e o Parque Estadual Alberto Lofgren, né? É o Mata Atlântica, que é a maior biodiversidade do mundo, né? E
E aqui na minha varanda eu tenho alguma biodiversidade, né? Além das 3 gatas que estão aqui fazendo uma farra, eu tenho muitas plantinhas. Eu tenho algumas coisas para comer, né? Que a gente não quer comer veneno, né? A gente não sabe como que estão tratando a nossa comida hoje em dia, então a gente resolve plantar o que a gente vai comer. Então, só para dar um exemplo aqui de temperinho, eu tenho alecrim, eu tenho cebolinha, alho poró, eu tenho muita alface, eu tenho morango, eu tenho abacaxi, que mais? Eu tenho orégano, manjericão. Então, você vê, só de comestível tem muita coisa, né? E eu tenho também outro tipo de espécie aqui, tipo isso aqui, ó. Eu não sei como é que chama, é um agave, que a gente tirou lá do horto, né? No horto tem bastante dessa planta aqui. Eu tenho muitas suculentas, porque quem tem dificuldade para cuidar de planta, que cuide de suculentas, que é muito fácil. E eu tenho algumas árvores mesmo, árvores propriamente ditas, né? E o Perineus entrando. Eu tenho algumas árvores, como uma pitangueira, tá pegando tamanho bom, um ipê felpudo, que é uma muda que o Robson, que acabou de entrar, fez. E eu tenho uma outra aqui, que essa eu vou conseguir mostrar, porque ela cabe na mão, eu consigo pegar o vasinho. Essa aqui eu junto com a Natália e o Robson ali no horto, né? A gente preparou um monte de mudinhas como essa aqui, ó. Esse aqui é um jacarandá da Bahia. Espécie ameaçadíssima de extinção. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é a árvore das boas. Isso aqui dá a tal da madeira de lei. E isso aqui faz parte das minhas experiências aí trabalhando e tentando se divertir no trabalho no horto. É isso. Tem a Violeta também, a tua Violetinha. A Violeta não tá muito bonita, não. Não, mas a bichinha tá aí, né? Graciela, Violeta também tenho. Só que essa não tá na época de floração, né? Então, ela já tá toda seca, literalmente. Tá aqui no meio. Deve estar igual a do Paulo. Não dá para ver que ela é violeta, mas é uma violeta, entendeu? Tá? Eu tô tentando resgatar essas árvores, porque quem realmente aqui em casa é um vínculo muito, muito afetivo mesmo. Lá em casa no Rio, é ainda mais, né? Porque como eu fico entre aqui e lá, é difícil de cuidar de todas elas. Aí o que eu deixo? Eu deixo sempre um autorregável. Geralmente os vasos, principalmente das plantas menores, são aqueles autorregáveis, né? Que aí é mais fácil de poder manter elas quando eu vou para o Rio. Mas lá em casa, no Rio, a gente tem um coqueirozinho, né? Que aí geralmente a gente faz as fotos de família, sabe aquelas fotos que entram para o álbum da família? Aqueles que você coloca ali no porta-retrato? Então, geralmente é naquele coqueirozinho, né? Então tem todo esse afinco. Aí, essas daqui foi minha irmã que trouxe. Minha irmã, ela adora plantas, ela adora, assim, no sentido de manter mesmo, que ela cuida mesmo, daquelas que vai podar, fazer toda a jardinagem, e aí muda a composteira, ela é ótima nisso. Aí, quando ela veio para cá, ela já lotou aqui em casa disso, né? Eu quero fazer uma hortinha na partezinha da minha varanda aqui, mas o problema é colocar pimenta, manjericão que precisa de muita água. Aí eu fico sempre repensando assim, gente, será que eu vou ter todo esse cuidado para poder cuidar deles? Mas eu sempre tento, mas não é fácil. Cebolinha é fácil. Paulo, é tranquilo? Cebolinha? Cebolinha acho que é a mais fácil de todas.
Aham. Mas tirando cebolinha, tem alguma outra coisa que sobreviva com pouca água além do cacto? Porque aqui em Ó, casa, ó, o cacto hortelã, permanece. o hortelã, Felipe, ele tá. Você acha que ele já morreu de vez? Se volta a aguar, ele rebrota. Ele é muito É resiliente verdade, também. é Ele verdade. O hortelã eu já tive um que reviveu umas 5 vezes. Gente, o Ótimo. Robinson entrou aqui na sala, mas ele falou que está com problemas técnicos, então não vai participar com imagem e áudio, mas que está aqui com a gente e vou ler agora o que ele escreveu. Ó, muito interessante, novo e belo modo de abordar o tema delas, quais considero os seres mais importantes do planeta. Salve a festa das árvores de todos os mundos que existir. Robinson Dias. É bom, já que o Robson não vai falar, a gente fala um pouco dele, né? O Robson, ele trabalha no Instituto Florestal já há uns 20 e poucos anos, né, Robson? Já trabalhou também na fundação. E ele é um pouco, a gente chama ele de um dos verdadeiros curupiras, né? Então, o Robson, ele, além de nos ensinar todo dia sobre as árvores, sobre história, né? Ele também germina, cria na sua, enfim, tem como se fosse um pequeno viveiro permanente na casa dele. Quando está muito cheio, ele começa a doar muda para a vizinhança, traz muda para o parque. A gente já plantou muita árvore que nasceu na casa do Robinson, né? Então, seja muito bem-vindo aqui, Robinson. E viva a festa das árvores. Ó, o Felipe colocou aqui, o Felipe dizendo, super curupira, plantador de árvores, o Robinson. Viva! Viva a festa das árvores! Muito bom, gente. É porque elas acabam mostrando um pouco de nós, né? É isso que eu acho que é legal, assim. A proposta era exatamente essa no Relicário, porque elas mostram um pouco do que a gente é enquanto pessoa, as dificuldades que a gente teve para obter, ou não, ou se recebeu de alguém, os vínculos afetivos que a gente constrói, as dificuldades que são para propriamente manter elas de pé, porque são outros organismos, né, que acabam vivendo com a gente, né? Então, são dificuldades para poder manter, assegurar que ela vai conseguir ter as condições mínimas para sobrevivência. Então, ó, eu gosto muito, assim, de tratar. Eu tenho dificuldade na questão dos horários, porque quando eu estou no Rio, eu estou aqui, aí fica uma coisa difícil. É uma coisa difícil de conseguir conciliar elas, né, manter elas aqui. Mas é sempre muito bom quando eu estou aqui tratando, cuidando delas, porque cuidar delas é também cuidar um pouco da gente, né? Cuidar um pouco de si, né? Então, isso que é bacana. E deixar o recado aí também, né? Para quem está assistindo essa live aí, esse bate-papo depois, se quiser postar as fotos aí no comentário, mostrar também um pouco do seu relicário, da sua planta, né? Da sua árvore que tem aí na sua casa, também fique à vontade para fazer isso, né? Como essa nossa conversa vai permanecer aí na internet. Então, o Robson, que está aí, aproveita depois no Facebook lá, Robson, e coloca aí também a foto do seu viveiro, né? Para a gente conhecer um pouco, então, de cada um que for assistindo essa nossa roda de conversa aqui. E agradecer o Felipe aí pela ótima mediação, né? Muito obrigado, Felipe. Estaremos sempre de portas abertas, de lives abertas, salas abertas aqui para realizar mais eventos, mais discussões. Se você tiver alguma proposta aí, a gente falou de fazer uma da campanha de educação florestal especificamente, né? Então, fique à vontade aí também para propor. Quando a gente fez aquela primeira reunião, a gente falou, né? Aqui é assim, a gente tem que propor e fazendo e a gente vai se virando. Então, agradecer aí você também por ter topado participar e muito obrigado aí pela mediação dessa tarde. Foi uma tarde muito gostosa. Não sei se a Natália quer falar algo. Está aberto, né? Não, reiterar que foi uma atividade muito legal. A gente
acho que só realmente o Felipe sabia exatamente o que ia acontecer. A gente também, a gente participou da programação, né, de agendar tudo, mas a gente também entrou, né, de corpo e alma nessa aventura e nessa atividade muito prazerosa que foi essa tarde, né? Eu acho que a gente está num momento muito complicado por vários motivos, né? A gente ainda está aí sem saber o que vai ser aí após esses grandes incêndios, mas que se a gente perde também a capacidade de ter esperança, a gente desiste, né? Então, cultivar a alegria e o amor, inclusive o amor às árvores, é um exercício também de construção de um mundo melhor para todos os seres, né? Então, muito obrigada, Felipe. Foi uma aventura maravilhosa. A gente viajou no tempo, viajou aqui no Brasil, ouvindo todo mundo, e que continuemos em frente. A gente, né, distribuiu a programação aí, vamos fechar a programação no dia 30, né? Dia 30 também foi a inauguração oficial do museu, então ele vai fazer 89 anos, porque o museu era para inaugurar oficialmente dia 21 de setembro de 31, só que choveu muito na semana. E como tinha muita criança que ia vir de trem, tudo, acabou sendo o festejo no dia 31 de setembro, né? Então, a gente está tendo também oficinas gratuitas, agradecer a Maria José Soares, que não pôde estar aqui com a gente agora, mas ela é parceira de todas as atividades, as professoras voluntárias do movimento Infanto Juvenil Crescendo com Arte, todos os contadores de história que participaram também do nosso desafio de contar uma história. E na sexta, no dia 30, né, que é o dia do aniversário do museu, a gente vai ter um sarau muito especial, né, que a Terezinha está organizando para a gente, né, que é uma artista e uma poetisa, declamadora, que organiza vários saraus aqui na Zona Norte. E a gente vai encerrar essa festa com um pouco desse sabor do que foi a festa de 1902, né, que teve sarau também. Tem mais algumas coisas ainda da programação, né? Se tudo der certo, segunda-feira a gente vai fazer uma caminhada virtual, né? A gente vai fazer a caminhada com o uso dos celulares para transmitir, para as pessoas poderem participar um pouco, né? O Arboreto Vila Malha, que é uma área muito legal aqui do parque. O Osni Tadeu, que é botânico, vai estar com a gente, né? Para tirar as dúvidas botânicas. Eu acho que é isso. É só agradecer a todos que estão aqui, que estão acompanhando, ao Felipe, que foi idealizador aí e conduziu com maestria. Eu tenho uma baita admiração de quem usa o Prezi, porque o Prezi é uma forma de apresentar muito legal. Quando eu fiz faculdade, tinha umas colegas, eu falava, gente, mas que plataforma legal, eu nunca consegui usar, e foi com, assim, a gente sentiu, assim, que além de tudo, além de seriedade, teve muito carinho aqui nessa atividade. Então, muito obrigada, Felipe. Natália, Felipe, todo mundo, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui passando essa tarde com vocês. É muito bom quando a gente consegue fazer com que as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, as ideias que às vezes ficam lá no papel e podem se morrer na poeira do papel, né? Elas ganham vida com a divulgação, ganham vida nessas formas aí que a gente está tendo de poder reacender o pensamento, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela às vezes aproxima, ela permite com que a gente aproxime de outros públicos e também faça com que a gente consiga construir narrativas que sejam narrativas públicas, né? No sentido mais amplo do termo, de conseguir construir algo que seja efetivamente coletivo. Eu acho que a história ambiental, ela traz por excelência esse debate público, né? Ela traz, e isso não pode perder no papel. Ela tem esse papel de manter isso na divulgação, no dia a dia, nos museus, nas instituições. Eu acho que esse momento aqui de relicário foi, na verdade, uma aproximação da história ambiental, da natureza, junto com o público, né? Então, foi bem bacana passar essa tarde com vocês. E, olha, eu posso confessar, eu vou até dar uma molhadinha nessa planta aqui, porque estou vendo que eu preciso de maior cuidado nela, tá? Mas um grande abraço para vocês, um grande abraço também para todos aí. Fique em paz, né? Muito bom.
Valeu, Felipe. Fê, você quer dar um Valeu. tchau? Paulo? Graciele, Tchau, até a próxima. Tchau, até a Tchau, meu povo. Foi ótimo. Adorei. Curupira. Valeu. Somos todos Curupira. Somos todos Curupira. Eu tô com minha camiseta de árvore também. Ó. Faltou só a minha querida Marta. Valeu. Valeu, pessoal. gente. Até a próxima. Muito Até. obrigada. Você encerra aí, Paulo? E terça-feira teremos a banca de doutorado de Felipe Zanusso. Eita, vai ser transmitido também, Felipe? A Vai, gente quer vai. incluir na programação da festa. Olha, Eu agora. tô tendo. Eu tô precisando do apoio do Paulo aí para eu aprender a fazer essa streaming aí, sei lá como é que chama isso, para criar um link, mas eu vou criar um link sim para quem quiser acompanhar. Provavelmente na sala vai estar só os membros da banca mesmo, né? Inclusive para eu me concentrar bem ali. Mas eu vou criar um link para quem quiser acompanhar. Então é terça-feira, 2 horas da tarde também. A gente compartilha o link aí em breve. Falando Gente, eu um vou pouco. pedir folga nesse dia. Acho que eu tô. Não tô de folga nesse dia, mas eu vou pedir folga nesse dia que eu vou assistir. Legal, legal. Vamos todos apoiar o Felipe. Eu vou precisar do apoio de todo mundo lá. Uma etapa. Vai ter mais plateia que live sertaneja, Felipe. Você vai ver. Felipe, nosso futuro doutor. E como eu digo, ele acha que eu exagero, mas é a nossa futura maior liderança ambiental de sua geração. O Paulo, cara. o Paulo eu vou colocar dentro da sala lá da banca, porque assim qualquer coisa ele me apoia lá, me defende. Se eu tomar algumas críticas lá e fala, não, como assim? Não, Felipe ninguém critica. Brincadeira, a defesa vai ser, falar um pouco sobre a gestão das unidades de conservação no estado de São Paulo, uma abordagem histórica até os tempos mais atuais, aí 2018, uma análise que eu fiz aí durante o período do doutorado. Então, quem quiser acompanhar também, dá um toque aí, que a gente envia o link para acompanhar. Celebrando aí, né, todas essas ações que a gente vai fazendo, né, de certa forma, são reflexo do doutorado também. Então, encerrar essa etapa agora, contar com a presença de vocês e o apoio vai ser muito bacana, muito importante também. Pode contar, Felipe, estou lá. Legal. É isso aí, pessoal, e acompanhem as páginas no Facebook do Museu Florestal, que aí toda a programação da Festa das Árvores nos próximos dias acontecem por lá. Aê! Viva a Festa das Árvores 2020! Viva a Festa das Árvores! Viva! Viva! Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Quero saber o que eu vou fazer com o jacuzinho agora, gente. Bichinho. Adota, Natália, adota. É teu já. Eu tenho gato em casa. Se levar para casa, o bichinho vira almoço. Tadinho. Vai ser o Natalício o nome dele. Vai escolher. Natalina. Tá vendo? Gente, adorei essa Graciele, gente. Muito bom. Eu também te adorei. Todos amamos a Graciele. Calma. Por que você não traz o Jacu para fazer uma festa especial?